damos a maior relevância a estas eleições. O nosso objetivo é eleger um deputado para o Parlamento Europeu. Acho que temos algumas possibilidades sobre isso. São tão importantes, pelo menos, como as legislativas a nível nacional, porque compreendemos que muito do nosso futuro hoje em dia se decide na Europa, no Parlamento, na Comissão, no Conselho Europeu. Portanto, muito do futuro de Portugal está aí centrado. Portanto, são importantíssimas. Como é que olham para o atual momento da União Europeia? Com cautela, com alguma cautela. Cautela porque a União Europeia, neste momento, é refém de um conjunto de governos que são refém de um conjunto de corporações, eles próprios, não é? Portanto, olhamos para a construção europeia como um caminho a seguir, mas com cautela, não esta Europa refém da banca e das corporações internacionais e, enfim, uma Europa dos cidadãos, uma Europa democrática. As próprias instituições europeias são pouco democráticas, quer dizer, tirando o Parlamento Europeu, que tem os poderes que tem, e que, enfim, são subejamente conhecidos e muito poucos, agora lá conseguiram a ratificação para o Tratado de Lisboa dos comissários e da presidência da Comissão Europeia. Um dos grandes objetivos do PAN, uma das grandes mensagens do PAN, é promover a democratização da Europa, não só do Parlamento, que, enfim, que é o único órgão efetivamente eleito e, enfim, não diria que os outros não são democráticos, mas com participação das bases na sua eleição, e os outros são negociados em bastidores, quer dizer, com negociatas que desconhecemos completamente, e queríamos ver uma Europa mais clara, mais democrática nesses órgãos. O PAN conviveria bem, portanto, depreendo das suas palavras, com um aprofundar da representatividade nos órgãos europeus que corresponderia a uma perda ou à alienação de alguma da soberania dos Estados-membros. Bom, esse é um tema que nós queremos pôr na mesa e em discussão. A Europa tende a encontrar o seu caminho. Não podemos enveredar por um federalismo, enfim, do século XVIII ou do século XIX como o americano. Algumas nações sul-americanas têm modelos alternativos. A Bolívia, creio que foi a Bolívia, tem uma federação de nações, enfim, sem limitações geográficas. As limitações geográficas na Europa são importantes, não é? Mas eu penso que a Europa tende a encontrar o seu caminho. Não pode andar a copiar modelos que não se adaptam às culturas europeias. E que temos essa grande diversidade cultural, a começar pelas línguas, não é? Que os Estados Unidos não têm, por exemplo. Ou que o Brasil não tem. Os modelos federativos do Brasil e dos Estados Unidos, por exemplo, não têm. Nós vemos com bons olhos a construção de uma Europa unida. Os modelos, eu acho que têm que ser discutidos e trazidos à discussão pública, trazidos à discussão pela população, pelos cidadãos. Não podem ser decididos em gabinetes como têm sido até aqui. Não é? E que modelo é que propõe? Uma federação de regiões, uma federação de nações, uma federação de culturas. Não temos um modelo... não propomos um modelo fechado. Como disse, queremos discutir essa possibilidade. Eu gostava de acrescentar aqui uma coisa. Se nós olharmos para a história recente, dos últimos 60 anos, do pós-guerra, da União Europeia, toda a construção se faz com base em modelos económicos. Em modelos, quer dizer, em estratagemas económicos, desde a Comunidade Económica do Carvão e do Aço, logo no pós-guerra, quer dizer, que visou comercializar carvão e aço para a construção de armas, não é? À posterior, a Comunidade Económica Europeia, quer dizer, há uma união económica. Este modelo da união económica, ou de trabalhar a união através dos processos económicos exclusivamente, é, na nossa opinião, um modelo obsoleto. Nós temos que trabalhar através da cultura, através da educação, através das pessoas, enfim, promovendo os programas de intercâmbio de estudantes. Acho que são uma grande valia, uma mais-valia para a Europa, para que as culturas se reconheçam, e isso é fundamental. Agora, temos que abandonar este modelo exclusivamente economicista de construção da União Europeia. Temos que mudar para um modelo democrático de construção da União Europeia. Estes últimos 3, 4 anos de resposta à crise, e é uma crise financeira e uma crise económica, não vêm colocar em questão uma série de princípios básicos que o PAN defende, por exemplo? A questão da crise económica europeia ou da crise financeira, ela é um bocado mais abrangente do que meramente uma crise económica. Primeiro, ela é uma crise social e ecológica, porque nós estamos num modelo de produção e consumo linear, quer dizer, que não pode ser suportado pelo planeta. Como eu costumo dizer, quer dizer, os sistemas humanos, inclusive a economia, são sistemas físicos. Antes de criarmos leis económicas,
que as podemos mudar, porque são criadas por nós, nós temos que perceber quais são as leis físicas que sustentam o sistema, não é? Não podemos continuar a consumir indefinidamente e a crescer indefinidamente num mundo de recursos finitos. Portanto, esse é o primeiro ponto. E é importante percebermos isto para compreendermos quais são as origens da crise, que se baseiam, sobretudo, neste modelo de produção-consumo linear. Nós temos propostas muito concretas nesse sentido, nomeadamente estamos conscientes que é preciso uma revisão dos tratados, mas uma das propostas com que nós avançamos é acabar com a economia da dívida, ou seja, enfim, reformar o sistema financeiro e bancário. Porque a dívida cria-se porque os bancos emprestam dinheiro aos Estados, mas os bancos não têm esse dinheiro. Eles criam esse dinheiro a partir do nada, a partir do out of thin air, como dizem os ingleses. Portanto, digitalizando numa caixa, num computador, esses números, eles criam, ficam com o seu ativo em dívida e emprestam isso aos Estados, às empresas, por aí fora. Nós queremos democratizar a produção de dinheiro, produção eletrónica de dinheiro. Cerca de 97% do dinheiro que circula na União Europeia é dinheiro fictício criado pelos bancos. Não são notas e moedas criadas pelo Banco Central Europeu, pelos Estados. Nós queremos acabar com isso. Uma das propostas que temos é deslocar esse poder, porque quem tem o dinheiro tem poder, não é? De criação de dinheiro dos bancos para o Banco Central Europeu, que depois o distribuía aos Estados e seriam os Estados a investir, enfim, poderão fazer eles próprios empréstimos à banca. Em relação à política agrícola comum, tem algo que os preocupa, não é? Sim, bastante. Bom, a política agrícola comum tem implicações sociais, ecológicas, no bem-estar animal. Algumas das propostas que nós temos é a redução da pecuária intensiva e a promoção da pecuária extensiva, por todos os motivos, por motivos de bem-estar animal ou por motivos dos direitos dos animais. O sofrimento infligido no contexto da pecuária intensiva é brutal. Por questões ecológicas, nós conhecemos muito bem o relatório da FAO de 2006, em que afirmam que 16% ou 17% dos gases de efeito de estufa emitidos provêm da pecuária intensiva, mais do que todos os transportes do mundo. E por questões sociais também, porque a política agrícola comum não favorece a criação de emprego local. A produção é entregue a grandes empresas, nós vemos no Alentejo, e depois vêm pessoas do Nepal, enfim, do outro lado do mundo, para trabalho precário, em condições precárias, e não beneficia as populações locais, que não beneficia as empresas, explora outras pessoas, e as populações locais continuam sem trabalho e sem produção. Portanto, nós defendemos também formas de produtividade mais ecológicas, e com uma forte intervenção social. Portanto, se quisermos, agricultura também extensiva, de pequenas produções, biológica, preferencialmente, ou ecológica, e, do ponto de vista técnico, há toneladas de informação sobre isso e é possível.